Né? Foi muito lindo quando a pastora falou que citou o texto bíblico que fala que nós, muitas vezes na nossa vida, a gente esquece desse corpo físico. Mas, quando Deus veio até nós, Ele se humanizou, Ele fez carne e habitou entre nós. Então, a gente tem uma tendência muito grande de, assim, hipervalorizar a nossa parte espiritual, que é óbvio que tem que ser muito valorizada. E muitas vezes nós esquecemos da importância desse templo físico, no nosso corpo físico, que é muito valorizado dentro do cristianismo. Se a gente for estudar algumas outras religiões em que o corpo físico não tem importância, Jesus não falaria para a gente: eu quero que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. E essa unidade, a gente já vê que existe desde a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê aqui também em nós. Nós somos templo físico, templo do psique, que é a alma, e o templo do Espírito, onde Deus habita em nós através do Espírito Santo. A gente divide só para racionalmente ficar mais fácil o nosso entendimento. Mas não existe divisão. Tudo que é espiritual interfere na sua vida física, tudo que é da sua vida física interfere na sua vida psíquica e espiritual. E a partir daí, outras, social, né, profissional e tantas outras que nós somos. Mas a integridade é uma, é una. Somos únicos. E é isso que nós acreditamos como cristãos, desculpa, rapazes, cristãos, que o nosso corpo, um dia ressuscitado, não vai se modificar. Quer dizer, ele vai ser transformado. Mas eu, Cândida, vou continuar sendo Cândida. Para a eternidade. Não é isso que nós acreditamos? Que nós vamos ser reconhecidos pelos nossos nomes. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, muitas vezes, por desvalorizarmos, por termos tantas dificuldades na vida, nós passamos por processo que a nossa autoestima está muito baixa. Isso nos leva a não ter cuidado conosco mesmo, né? E ninguém dá aquilo que não tem, gente. Ninguém dá. Como diz, né? A boca fala e o que somos. E a medicina hoje entende que 80, quase 90% de todas as patologias físicas são psicossomáticas. Elas vêm, eu digo mais, psicossomáticas espirituais, né? Então, é uma coisa interferindo na outra e o sistema imunológico ali no meio, sendo aquela corrente do motor, né? Imagina se nós fôssemos um carro, precisamos de uma corrente que trabalha por todo o motor. Né? E quando nós somos batizados, nós recebemos, nós passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo. Nós somos tatuados, somos marcados, carimbados no nosso corpo e na nossa alma com a marca de Jesus Cristo. Então, gente, para que nós possamos, esse corpo, essa alma, esse espírito que está em mim, possa manifestar a presença de Deus, eu preciso ter autocuidado comigo. Porque se eu não gosto de mim, se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar do meu filho? Nós mulheres somos muito tendenciosas a sempre nos doar. É cultural, é hormonal,
está em nós. Deus nos colocou essa semente da doação, do cuidado, né? E também da capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso aí é científico. Nosso cérebro, ele é programado para isso. E isso nos dá, muitas vezes, uma situação em que nós ficamos muito assoberbadas, muito cheias de funções. Eu digo que mulher é igual um polvo. Tem tentáculos para todos os lados, né? A gente tem que ser boa mãe, boa esposa, boa profissional, boa amiga, cuidar de casa, né? Temos que ser boas em tudo, porque nós estamos continuamente em vigília, não é isso? E muitas vezes nós nos esquecemos da gente. A gente vai abrindo mão de um cuidado com o filho, do cuidado com o marido, com o amigo, e esquecemos de nós. Mas, repetindo, ninguém dá aquilo que não tem. Por isso que o Outubro Rosa, ele veio numa época lá no início, um tempo atrás, mais ou menos, deixa eu colar aqui, gente, que eu esqueci a data. Começou, sabe quando? Na década de 90, tá? Nos Estados Unidos, através de uma fundação chamada Susan Komen for the Cure, né? Que, na realidade, ela promoveu uma corrida, a qual elas queriam arrecadar dinheiro, uma porção de mulheres, para, nessa corrida, que uniria várias mulheres, ela pudesse dar a conscientização do cuidado que deveria ter os olhos voltados para o câncer de mama, né? Mama, que é um órgão tão importante para nós, né? Que é a manifestação da nossa feminilidade, da nossa sexualidade, da nossa maternidade, daquilo que Deus colocou em nós de essência mais pura, mais necessária para a humanidade, porque é através da mama que você nutre, que você forma outros seres humanos. Não é isso? Útero, mama. E Deus nos deu essa capacidade. E ela tentou fazer essa corrida para arrecadar dinheiro, nesse sentido, de informar e alertar sobre o câncer de mama. E todas as pessoas que participavam, ela deu um lacinho. Aqui não está totalmente rosa, porque esse aqui eu captei hoje de um representante. Mas um lacinho rosa, rosa choque, assim, da cor de jogo. E esse lacinho rosa veio a se tornar o símbolo, né, dessa campanha que hoje é mundial, em relação à conscientização que todas as mulheres, não digo só mulheres, todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças, todos devem ter os olhos voltados para esse cuidado em relação não só ao câncer de mama, hoje a gente é mais abrangedor, à saúde da mulher, né? Então, gente, eu queria começar a falar um pouco sobre o câncer de mama, que essa é a nossa grande intenção de estar aqui com vocês hoje, mas eu queria ler para vocês uma rápida reflexão de um filósofo, ele é até russo, lá do Oriente, chamado Dostoiévski, que diz sobre a beleza feminina salvará o mundo. Sim, a beleza feminina salvará o mundo. E muito mais rapidamente do que qualquer pintura ou sonata maravilhosa, música maravilhosa, a beleza feminina salvará o mundo, né? A batalha está em lembrar aquelas, a nós, que foram criadas para serem belas, a abraçarem essa beleza em sua fonte. A fonte de toda a beleza, que é o Criador. A
Aí eu pergunto a vocês, quanto tempo nós dedicamos à nossa beleza interior? Que nós vivemos no Ocidente, né, em que as pessoas valem aquilo que elas são superficialmente, perifericamente, ou o que são, o que é, ou o que imagina de beleza. E hoje a gente está numa época que se cultua muito o corpo, os cabelos, os cílios. É importante, gente, estou dizendo que não é não, né? Porém, quanto tempo a gente tem dado, dedicado à nossa beleza interior? Será que a gente tem se perguntado, eu tenho uma alma bela? Uma alma bela? Porque quem tem uma alma bela é transformado de uma tal maneira que a beleza exterior é manifestada. A alma dela é tão bela que isso é transbordado. Eu digo que sai nas glândulas sudoríparas. Talvez ela não seja nem fisicamente tão bela, mas quando você olha, você vê que ela é bela. A mulher verdadeiramente bela, ela sabe que seu verdadeiro objetivo não é buscar apenas uma beleza superficial, como nossa cultura tenta nos fazer acreditar, mas sim nos doar amorosamente pelos outros e buscar qualidades que podem salvar o mundo. Por isso que diz que a beleza feminina salvará o mundo. Paz, paciência, acolhimento, que é um dom tão feminino, né, gente? Tão feminino. Presença, perseverança no amor. É tão lindo, gente. Eu sou ginecologista, eu sou obstetra, então eu convivo com o nascimento. Graças a Deus, eu tenho uma gratidão muito a Deus ter me dado esse dom, né, que a gente que desenvolve, mas é um dom de Deus. E de presenciar a vida e o amor. E um dos mecanismos fisiológicos, né, vamos falar um pouquinho dentro da parte fisiológica, que você vê quando uma mãe está amamentando um filho, ela libera 2 hormônios. O primeiro é a prolactina, que é o hormônio. Todos esses 2 hormônios são produzidos no nosso cérebro. Então, quando o bebê suga a mama, vai lá o sinal no cérebro, libera a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, para fazer a produção do leite. E um segundo hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio, hoje em dia conhecido como o hormônio do amor. Por isso que falou amor, eu lembrei da ocitocina, né? E, ao mesmo tempo, ele contrai os canais da mama e ejeta, transborda amor para aquele bebê, através do leite, né? E isso faz com que haja um laço tão intenso entre mãe e feto, mãe e bebê, de maneira que, se o bebê fica longe da mãe, né, quem já amamentou, quem é mãe aqui sabe disso, a criança sofre como se tivesse amputado uma parte dela, retirado uma parte dela. Porque o amor é único ali que é ejetado. E a ciência evoluiu e hoje a gente conhece que a ocitocina, ela não é só liberada nesse mecanismo fisiológico, mas ela é liberada em todos os mecanismos de afeto, principalmente de abraço. Por isso que quando a pastora pediu para que vocês se abraçassem, que nós nos abraçássemos, né? Porque o abraço é processo de cura, porque ele é regado de amor. E isso é um dom que Deus colocou muito intensamente, porque nós somos 70% emoção. Por isso que mulher é bicho complicado, né? Por isso, porque nós somos assim uma evolução de emoções. Nossos hormônios são todos assim nesse sentido. O homem é racional, é mais
voltado para a força física. E nós somos voltados para esse dom do amor, do acolhimento, do carinho. E continua: buscar a beleza, a bondade, a verdade, que é o próprio Deus, e deixar que isso transborde em nosso exterior. Por isso, gente, a beleza feminina salvará o mundo. Sim, a beleza feminina salvará o mundo. Amém? Muito bem. Agora vamos voltar à nossa mama. Então, gente, esse laço rosa, né, que passou a ser símbolo da feminilidade, de tudo que representa a mama, e tudo que pode trazer também de ruim para ela. E quantas de nós somos tão relapsas com o tratamento do nosso corpo? E muitas vezes é necessário que nós tenhamos campanhas como o Outubro Rosa, no sentido de criar conscientização da importância do cuidado, do zelo, de olhar para nós, para o nosso corpo. E também, o Outubro Rosa trouxe à tona métodos que levarão a um diagnóstico precoce, porque é isso que a gente quer. A gente quer que fiquemos atentas para que o mínimo sinal ou sintoma, ou que tenha um método que eu possa fazer um diagnóstico precoce, porque se sabe, isso é fato, quanto mais precoce qualquer câncer for diagnosticado, os índices de cura em relação a câncer de mama chegam quase 90%. Né? Mas ele é um câncer silencioso, que não dá muito sintoma. Para se ter uma noção, quando a gente consegue palpar, e é muito importante nesse autoconhecimento, a gente está olhando o nosso corpo, pintinhas, né? Maior incidência de câncer na mulher é o câncer de pele. O segundo maior incidência é o câncer de mama. E entre nós brasileiras, o terceiro de maior incidência é o câncer de intestino, depois o câncer de colo do útero. São os cânceres que mais acometem as mulheres. Né? Então, quem de vocês, ao olhar para o espelho, não vai olhar só a ruguinha que está aparecendo aqui, ou é porque minha sobrancelha aqui está precisando acertar, mas vamos olhar também se tem alguma lesãozinha específica na pele. Epa, essa pintinha não existia. Está diferente. Ou no próprio banho, quando você tem a proximidade de te tatear, né? Quando a gente passa sabonete, a gente passa pelo corpo todo. E de parar para olhar. Toda mulher tem um espelho em casa, não tem? Então, de olhar, se olhar. Em relação à mama, uma vez por mês, se você fizer isso uma vez por mês, pós-período menstrual, que é aquele período que a mama está mais flácida, né? Porque perto da menstruação ela fica inchada, desconfortável, fica cheia de glândulos, então é meio difícil da gente examinar. Mas nós mesmos podemos nos examinar na hora do banho. Quando você passar o sabonete sobre a sua mama, vem palpando. Ah, mas Cândida, é tão difícil, porque o palpo eu acho uma porção de bolinha. Quando a gente não tem costume. Eu falo sempre às minhas pacientes, palpou? Achou uma porção de bolinha? Vai no médico. Aí o médico vai falar, não tem nada na tua mama. Aí você palpa de novo. Você passa a observar que aquilo faz parte da sua glândula. Mas você só vai ter o dom do discernimento de saber se aquilo existiu ou não na sua mama, se você estiver continuamente observando ela através do tato, né? Do autoexame. Porque na hora que apareceu um negócio diferente, epa, isso aqui não existia aqui na minha mão. E como eu falei, para você palpar um nódulo, por isso que a gente não pode parar aí. É fundamental? É fundamental. Sabe por quê, gente?
grande parte da descoberta do câncer de mama é feita pelas próprias mulheres, no autoexame. A maior parte das vezes é elas se examinando. Mas hoje, nós temos métodos de rastreio, através da mamografia, de um exame radiológico, em que a gente pode pegar lesões pré-cancerígenas muito tempo antes dela vir a ser um nódulo. E para você palpar, esse nódulo tem que ter em torno de 1 centímetro. Então, quando você palpa um nódulo de 1 centímetro ou mais, as chances dele já ter dado metástase para a axila ou para outros órgãos já são muito maiores. Mas se eu pego, faço uma radiologia, faço uma mamografia e vejo lá microcalcificações que são patológicas. Nem toda microcalcificação é patológica, tá, gente? Isso aí tem que ser um diagnóstico do médico, do radiologista. Tá lá, lesão vai classificar como uma lesão? Epa, isso não existia ano passado, esse ano apareceu. Eu tenho como intervir de imediato nessa microcalcificação, nessa lesão. E sabe qual é a chance de você ficar curada? 95%. Quase 100%. A gente não diz 100% porque medicina não existe 100%. De nada. Absolutamente nada. Você vê Cláudia Raia aí, né? Dizem que foi espontâneo. Enfim. Então, assim, não mas é uma chance de cura muito grande. Se você tiver cuidado, zelo com a sua saúde. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu cuido de filho, não sei o que lá. Prioriza. Prioriza na sua vida o seu cuidado. Ah, mas a doutora Cândido está lá, o consultório dela é 1 mês, né? Demora, o médico para marcar lá no SUS é difícil. Marca 4 meses antes. Programe-se. Mulher, sempre ela é programada. Tudo na nossa vida é programado. Então, na hora de pensar, você não pode deixar a sua saúde de lado. Né? Então, gente, é isso. Qual que seria, por isso que eu estava falando dos métodos que levarão a um diagnóstico precoce? Uma abordagem, tanto das pessoas com sinais e sintomas iniciais da doença, através do autoexame, e a utilização desses métodos de rastreio, que seria o mais importante, a mamografia, a ultrassonografia, né? E, por último, os outros métodos radiológicos, mas principalmente esses dois. Né? Na população geral de mulheres que não apresentam nenhum sinal e sintoma, são essas mulheres que o Outubro Rosa quer pegar. Porque aquela que se autopalpou e viu que está com nódulo, né? Ela mesma já vai procurar um serviço. Agora, aquela que não tem nada, ela tem que entrar num processo de rastreamento, que é uma mamografia que faz para todas as mulheres, numa certa faixa etária, segundo o Ministério da Saúde, dos 50 aos 69 anos, segundo a Sociedade de Mastologia, a partir dos 40 anos. Tá? Então, toda mulher deveria fazer, uma vez por ano, uma mamografia como forma de rastreamento para câncer de mama. Tá bom? E qual é o melhor método? A mamografia. Né? E o que a gente observa? Que quando você pega essas lesões iniciais, o índice de morte diminui de 25% a 30%, só pelo fato de você fazer métodos de rastreio na população geral. Daí a importância do Outubro Rosa, de você conscientizar, não só você mesmo, mas sua mãe, sua prima, sua irmã, sua tia, né? Todos que estão ao seu redor. Isso também vale para as crianças, para os homens. Então, é essa conscientização. Então, quando eu identifico um câncer em uma fase inicial, eu tenho aliado a isso um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais precoce. Como eu falei,
que pode levar, segundo o Instituto de Oncologia, até 95% de cura. Tá? Aí que está a nossa responsabilidade. Nós temos que ser a voz de Deus para ajudar a esclarecer e retirar tantos mitos e verdades que, muitas vezes, a falta do conhecimento leva a tantos bloqueios, né? Então, aumentar o conhecimento e diminuir o temor, o medo que está associado à doença. Tem gente que não fala nem o nome, tem medo até de falar o nome, câncer, né? Eu já sou um pouquinho mais velha. Então, na época que eu era jovem, não se falava aquela doença, não se falava o nome câncer. Parecia que você captava para você se você falasse o nome câncer. Tal era o medo. Por quê? Porque a desinformação vai levar a pessoa a não procurar um diagnóstico. Ela se fecha dentro dela. Vocês terem uma ideia, eu tenho uma prima que faleceu de câncer de mama. Quando a minha tia me chamou para olhá-la, ela está em fase 5, com uma lesão já necrosada. Eu perguntei, como que você deixou que isso ficasse assim? Eu tenho isso há 5 anos. Um câncer que evoluiu espontaneamente, quer dizer, até num processo até bastante lento. Mas se há 5 anos, quando ela palpou a mama dela e viu um nódulo na mama dela, se ela tivesse procurado um serviço de saúde, ela estaria hoje aqui no meio de nós. E morreu muito cedo. Porque o medo não permitiu que ela procurasse auxílio. Então, nós temos que retirar esses mitos, retirar esses temores, porque a desinformação, o medo, leva muitas das pessoas a evitar o assunto e isso atrasa o diagnóstico. E muitas vezes, quando vai fazer um diagnóstico, já é tarde. Já tem metástase para o pulmão, para o cérebro, para o fígado, para vários órgãos, para os ossos, né? Então, as chances de curas diminuem muito. Então, é importante isso. É preciso desfazer essa crença sobre o câncer para que a doença deixe de ser vista como uma sentença de morte, gente. Ou um mal inevitável ou incurável. Tá? O que é câncer? Câncer de mama. É o resultado de uma multiplicação de células anormais, né? Que vão levar à formação de um nódulo, de um tumor, que tem esse potencial. São células totalmente disformes, anárquicas, fora do padrão de normalidade, e elas tendem a invadir outros órgãos. E essa multiplicação intensa faz com que os órgãos vão parando as funções, porque eles vão tomando essa falta de controle dessas células anárquicas, né? Então, como eu falei, né, nós passamos por 2 anos de pandemia, né? E isso, assim, a gente não tem muitos dados estatísticos atuais em relação ao ano de 2022. Eu busquei em vários lugares, o que eu tenho, o último é de 2021, do Outubro Rosa de 2021, e que diz que no Brasil houve 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil, tá? Isso dá uma incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. De cada 100 mil mulheres, quase 44 mulheres têm câncer de mama. Tá? E, assim, não tinha uma estimativa ainda do número de mortes. Mas, em 2019, que foi a última estimativa, nós tínhamos 50 mil casos com 18.068 mortes por câncer de mama no Brasil. Aí veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Parou de fazer cirurgia, parou de fazer tratamento, parou de fazer diagnóstico precoce, que nós paramos durante 2 anos. Não só câncer de mama, mas tudo. Então, acredita-se que 2021 e 2022, o número de mortes por câncer de mama
estou falando de câncer de mama, de câncer em geral, mas principalmente câncer de mama, como a gente viu de infarto, de muitas doenças crônicas, diabetes, é absurdamente maior. Porque não houve esse diagnóstico precoce, esse tratamento adequado que pudesse levar a uma cura, né? Aí você me pergunta assim, só as mulheres têm câncer de mama? Os homens não têm câncer de mama? Tem também. O homem também tem mama, né? Claro que de uma forma muito mais latente do que a nossa, né? Que a nossa tem uma função muito intensa. Então, a incidência no homem realmente é muito pequena, mas existe. 1%, mas existe, tá? E quando dá no homem, normalmente é bastante agressivo. Né? Muito mais agressivo do que já é para nós, tá? Aí vocês me perguntam assim, eu botei, às vezes, agora várias perguntinhas. Quais seriam os fatores de risco? Cândida, quais são os fatores que eu devo evitar para eu fazer uma prevenção de câncer de mama? Aí vem a gente. Pode ter várias causas. Comportamentais, ambientais, né? Como exemplo, sobrepeso, obesidade, aumento de colesterol, sedentarismo. Hoje a gente sabe que isso é uma das principais causas de câncer de mama. Consumo excessivo de álcool, exposição à irradiação, né? Aquela pessoa que entrou muito cedo na menarca, quer dizer, menstruou muito cedo, ou aquela mulher que entrou na menopausa muito tarde, porque ela ficou exposta a estímulo hormonal por muito tempo, e a gente sabe que o estímulo hormonal aumenta um pouco a incidência de câncer de mama, né? Não ter amamentado, depois nós vamos falar isso, porque assim, se eu falar assim, quais são os fatores de risco, como eu estou falando, não ter amamentado. Então, quais são os fatores que diminuem o risco? Amamentar. Gente, eu estou falando de mama. E a principal função da mama é amamentar. Sabe o que acontece quando você amamenta? Para cada 3 meses de amamentação, você aumenta de 3 a 5% as suas chances de não ter câncer de mama. E acredita-se que se você amamenta até 2 anos, tá? Até 2 anos, você tem menos de 10 a 15% de chance de ter câncer de mama. O que a gente vê hoje? Com o número de mulheres que amamentam. Amamentar dá trabalho, né, gente? É muito difícil, sacrifício. É sacrificante. Mas é um dos melhores, se você for esperar assim, qual a melhor qualidade de saúde para o bebê e para a mãe? Amamentar. Hoje nós estamos numa época de retorno ao parto normal, né? Dentro da minha área. E as pessoas agora querem tudo serem blogueiras, aquele parto humanizado, na banheira, com luzinha, cheio de estrelinha. Lindo. Não tem nada contra. Né? Tem doula, tem tudo. Não pode isso, não pode aquilo, papapá. Tem que ser. Passa por um processo, é vitoriosa, empoderada. Conseguir ter parto normal. 1000. Tá certo? Tem que resgatar isso sim, porque isso é problema de saúde pública. Tem que ter parto normal sim. Mas o exagero em cima disso, né, faz até que algumas mulheres que são submetidas a cesariana se sintam frustradas. Tem até problema, aquelas que fizeram cesariana. Como se fosse a via de parto a regra de você ser ou não ser mulher, ou ser ou não ser uma boa mãe. Aí chega na hora da amamentação, ai, meu peito está rachado, o neném não dorme, o neném chora o tempo inteiro. Aí o que acontece? Desiste. Aí teve lá aquele teatro maravilhoso na hora do parto e não amamentou o filho nem um mês. Porque não suporta
a dor, o sacrifício crônico, porque o parto é rápido, né? Aquela dor aguda, algumas horas, acaba. Já aleitamento, não. É esse processo aqui do ser belo, paz, paciência, acolhimento, perseverança no amor. A maior manifestação de amor que uma mãe pode dar para um filho é amamentar. Ai, mas vai ser uma agressão para mim. Vai ser agressão coisa nenhuma. Vai ser um bem para você, como a gente está vendo aqui. Porque quando você amamenta, você... Primeiro que durante a amamentação existe a prolactina, como eu falei, que produz o leite, que vai lá, buf, no seu ovário, bloqueia os seus hormônios. Por isso que a mulher que amamenta, ela normalmente não menstrua. Porque o estrogênio e a progesterona estão bloqueados. Por isso que isso é um método fisiológico de contracepção, porque Deus entende que o neném é pequeno, necessita da mãe naquele momento, né? E é um momento que ela não deve reproduzir de novo. Aí a natureza faz esse processo para que você não engravide naquele momento, né? E essa prolactina, na produção do leite, nisso que ejeta o leite, ejeta todas as toxinas que saem pelo leite também. Células mutantes que estão ali nos canais, elas vão sendo liberadas. Entra no intestino do neném, ele vai sair no cocôzinho dele sem problema, até porque não faz parte do corpo dele, né? Mas para nós, não. Então, elimina células mamárias que têm mutações. Então, em torno de 1 ano, é que você tem esse amadurecimento dessas células mamárias que aumenta a incidência de mutações. Então, ela já foi tão transformada, ela já entrou num processo de maturidade que é a célula jovem que faz muita bagunça, não é isso? Então, a criança, adolescente, faz muita besteira. A célula também é assim. Quando ela se torna madura, ela se torna mais consciente. Então, ela para de mutar tanto, né? Então, gente, amamentar é um mecanismo de proteção para nós. Além de involuir o útero, de emagrecer, né? Só de coisa boa. E de você olhar para o seu bebê e se ver que ele está sendo nutrido, está crescendo, desenvolvendo com o seu leite, né? Com aquilo que você tem de melhor para dar para ele. E para o bebê não tem nada melhor, né? Sistema imunológico. Sabe-se que um bebê que é amamentado exclusivamente no peito, ele... Gente, eu vim aqui falar casa de mão, estou falando de aleitamento. Como Deus muda, né? A incidência dele ser hipertenso, diabético, obeso futuramente, é 50% menor. De ter cálculo nos rins. Porque ele recebeu aquilo que é da espécie dele. Específico da espécie, na quantidade de gordura, de nutrientes, de vitaminas, específico para ele, não para um bezerro. A gente toma leite de vaca, que é bom para um bezerro, mas não é bom para a gente, para a estrutura do corpo da gente. É isso? Então, vamos nós. Fatores hereditários. Contra esse a gente não tem como mudar, né? Mas os outros fatores a gente pode. Então, observa-se que algumas pessoas têm fatores hereditários e fatores genéticos, síndromes genéticas relacionadas a várias glândulas, e que hoje a gente tem painel de avaliação, né? Exemplo, eu tenho uma paciente, ela tem 34 anos, se eu não me engano. A mãe está com câncer de mama, e ela tem 28 anos. A mãe tem 40, a mãe é bem jovem, está com câncer de mama. A avó materna, câncer de mama. 2 tias, câncer de mama. Do lado do pai, uma tia e uma prima com câncer de mama. Ela tem fator hereditário para câncer de mama dos dois lados, lado materno e lado paterno. Então, é uma paciente que não é um pisca-alerta amarelo, não, é um sinal vermelho já, né? Porque esse fator hereditário aumenta de 10% a 20% as chances de você desenvolver um câncer de mama. E hoje a gente tem como fazer esse diagnóstico com avaliação de exames específicos, tá?
O hereditário, ele vai caracterizar apenas a tendência hereditária. E o genético está relacionado a síndromes, que estão relacionados, às vezes, não só, que também é hereditário, pode ser hereditário, a maior parte são hereditárias, mas estão relacionadas a outros órgãos também. Por isso que na história clínica, quando você vai ao consultório, o médico vai perguntar a você, tem história na família de câncer de mama? Tem história de câncer de intestino? Tem história de câncer de ovário? Tem história de câncer de próstata no pai? Tem história de câncer de tireoide? Por quê? Porque existem algumas síndromes que são em várias glândulas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, isso a gente caracteriza como genética. A própria hereditariedade, quer dizer, a parentesco de primeiro grau, a gente caracteriza como hereditária. Entendeu? Então, parente de primeiro grau. Mãe, avó, tia de primeiro grau, prima de primeiro grau, irmã. Ou irmão, ou tio, pode ser homem ou mulher. Então, como a gente reduz os nossos riscos? Controlando o nosso peso, qualidade alimentar. Eu bato isso com as minhas pacientes. Você quer saúde? Durma bem. Se alimente bem. Faça atividade física. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comer. Tem sim, você compra sanduíche, você come hambúrguer, come cachorro quente e não compra um brócolis. Planta em casa, no quintal, não é? Planta cenourinha, brócolis, couve. Então, sabe aquela coisa de programar? Né? A gente vai para o que é mais rápido, mais fácil, que está lá no supermercado. Eu falo, troca supermercado por feirinha da roça. Vamos fazer essa conscientização, que a gente é aquilo que a gente come, e é. Então, é isso. E a gente vê que vários cânceres estão relacionados àquilo que a gente come. Já viu a quantidade de toxina, desculpa o termo, porcaria que a gente bota para dentro da gente? Você já parou para olhar numa latinha de embutido? Quanta porcaria tem ali? Ácido, não sei o quê, não sei o que lá. Pulsão. Então, é aquela toxicidade crônica que vai acontecendo no nosso corpo. Né? Então, controlar a obesidade, uma alimentação saudável, rica em vitaminas. Hoje a gente sabe que vitamina é o óleozinho do sistema imunológico. E é esse desequilíbrio do sistema imunológico que faz que as células cancerígenas eclodam, venham à tona. Né? Então, é tudo muito relacionado. Sistema imunológico, sistema glandular, sistema fisiológico. Então, é tudo relacionado. Né? Então, quem que tem costume aí de comer todo dia, não é uma vez na vida, outra na morte, não. Fruta vermelha, fruta, tomate, melancia, goiaba, cenoura, abóbora. Eu estou falando alguns alimentos que são ricos em vitaminas. Espinafre, couve. Agora é hora por nobre, né, gente? A moda é hora por nobre. As nutricionistas amam, mas é realmente folhinha para ser boa mesmo. Tudo de bom ali. Hora por nobre, a gente planta. Dá igual a mato, se você plantar. Hora por nobre, faz igual a couve com ovinho, assim, fica uma delícia. Riquíssimo em proteínas, riquíssimo em magnésio, em cálcio, vitamina C. É assim, é uma potência, uma plantinha, né? Brócolis, soja, feijão, nosso, né? Feijãozinho do dia a dia. Alho. Gente, faz parte do nosso cardápio, mas a gente tem que tirar uma porção de coisa. Gordura, excesso de farinha branca, açúcar branco, porque isso é tudo cal, é substância química que é produzida ali e que vai nos intoxicar, né? Nós não somos templo do Espírito Santo. A gente fala, às vezes, lá do dependente químico que está usando crack. E a gente está tomando Coca-Cola. Está comendo açúcar refinado. Né? Claro que um mata mais rápido. Mas o outro também mata. Então, assim,
a essa conscientização daquilo que a gente está botando para dentro desse corpo que é templo do Espírito Santo. Então, eu não posso me dar o luxo de comer igual uma criança, só pela emoção, pelo prazer do sabor. Eu tenho que estimular o meu paladar, e a alimentação é um hábito, é um aprendizado. Do mesmo jeito que você aprende a ler, você aprende a comer. É um hábito. Entende? Que a gente não exercita. E vive numa certa preguiça. E diz Jesus, né? Frio ou quente, morno eu te vomitarei. Cuidado, gente. Cuidado. Que às vezes a gente joga tudo para o lado espiritual, esquece esses ensinamentos de Jesus no lado físico. Né? Então, cuidado. Porque isso vai trazer, eu digo que é igual uma bola de neve descendo uma montanha. Aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí chega lá na frente, estou eu, diabético, síndrome metabólica, hipertensa, infartando. Lá, Jesus, por que que o Senhor permitiu que eu fizesse isso comigo? Como, minha filha? Você comeu errado a vida inteira. Eu te mostrei o caminho, você seguiu? Então, é o poder das nossas decisões e das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Não é? Cuidado para a gente não jogar tudo na mão de Deus e deixar de fazer a nossa parte. Você conhece algum milagre da Bíblia que não houve a participação do homem? Tem não. Ele lá em Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e junto faremos um banquete. Uma grande festa. Até para você receber Jesus no seu coração, você precisa ter essa escolha. Fazer essa escolha. E Ele te chama todo dia a fazer as escolhas da sua vida. Porque Ele te ama. Ele quer você como inteiro. Ele quer você inteiro. E Ele precisa das suas pernas, dos seus braços, da sua saúde física, para que você possa proclamar o nome dEle. Amém? Então, gente, para finalizar, porque eu falo pra caramba, né? Quais seriam as características? O que que vocês buscam? Quê? Já passei do tempo? Pode, claro. Aqui é bater papo. Ó, gente, não é dizer que leite não faz bem, não. O leite é fundamental numa fase da vida da gente, que é a infância. Entende? Com o tempo, o organismo vai vendo que nós não precisamos mais daquele tipo de alimento. É tanto que as enzimas vão caindo. Por isso que muitas pessoas se tornam, na vida adulta e mais tarde, intolerantes à lactose. Porque não é mais necessária. E você tem outras fontes, porque depois você passa a comer o açúcar mediante a glicose a partir de outras fontes de açúcar. Entendeu? Não só da lactose, que é o açúcar do leite. Entende? Então, assim, leite, seja ele de cabra, de animal, não é dizer que é ruim. Ele é fundamental, é uma fonte de cálcio, de vitaminas, de proteínas. Tá? Não é dizer que não faz bem. E não quer dizer que o leite vegetal é que faz bem. Claro, daquela pessoa que tem uma intolerância ao leite, à lactose animal, vai se dar melhor com leite vegetal. Ok? Mas na escala de evolução, a gente precisa de leite, sim. Na primeira etapa da vida da gente. Depois você vai pegar cálcio a partir de onde? Das folhas, dos vegetais e de várias fontes, leguminoides, etc. Outras fontes, entendeu? Mas não quer dizer que você não precisa de leite. Você pode comer leite, você come queijo, iogurte, tudo é leite, né? Entendeu? Mas assim, é a proposta. Tem gente, meus filhos eram alérgicos a leite de vaca. Todos eram alérgicos. Então eu passava o período da amamentação sem tomar leite. Porque a glândula mamária é uma glândula que ela é, vou falar um termo
científico, depois eu explico. Exócrino e endócrino. O que é isso? Exócrino, endócrino é aquilo que produz secreção. Então, a secreção que ela produz é o leite, certo? E exócrino, produtos de eliminação do metabolismo do seu corpo também sai por ali. Sai pelo leite. Então, tudo que você come passa pelo leite e vai para o bebê. Se esse neném tiver alergia à lactose, se você ingerir e dar mamar, vai passar a lactose que você comeu, vai passar para o bebê e vai dar mal no bebê. Entendeu? Por isso que as crianças que têm intolerância, deficiência, não podem com a lactose animal, né, no caso da vaca, a mãe tem que substituir o leite na alimentação. Aí leite, bolo, biscoito, pão, não é só leite, é tudo que contém leite, entendeu? Tá? Aí a gente substitui pela soja, pela amêndoa, pelo coco, leite de coco, leite de soja, leite de amêndoa. Eu, particularmente, tomo leite de coco. Né? Eu café com leite de coco. Enfim, é bom, é gostoso. Mas, assim, não quer dizer que leite é ruim, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Minha mãe não vive sem leite. Até hoje está lá. 83 anos, sem leitinho, ela não sente nada, não passa mal, não tem nada. E tem que parar com esses exageros também de não pode isso, não pode aquilo. Tudo depende. Esse dia eu vi uma nutricionista no Instagram falando que bife de fígado fazia mal. Misericórdia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí veio os nutrólogos médicos, arregaçaram com ela. Eu falei, meu Deus, é uma pessoa incompetente, falando uma porção de besteira, que é o que mais a gente ouve aí por aí. Então, ainda bem que Deus nos deu o dom, né, do discernimento, para a gente poder filtrar um caso de besteira. Então, quais são os sintomas, os sinais e os sintomas que a gente pode ver e que vai nos chamar a atenção por um câncer de mama? Tipo de nódulo, né? Então, você está lá no banho, palpou o nódulo e você viu assim, nossa, o nódulo como que ele é? Ele é duro, eu não consigo liberá-lo, não é aquele nódulo soltinho, redondinho, ele está fixado, ele está preso, eu não consigo ver direito os contornos dele, parece uma área emplastada, assim. É perigoso, né? Gânglios, presença de gânglio nas axilas, na cadeia aqui do pescoço, é um sinal de que pode haver metástase já para essas regiões. O mamilo, a pele do mamilo, quando ela parece uma casca de laranja, aquele mamilo grosso, espessado, isso é sinal também de malignidade. Ou uma descarga, aperta assim o mamilo e sai uma descarga que a gente chama de sanguinolenta, ejeta sangue, né? É sinal de malignidade. Então, tudo isso tem que ser investigado, rápido. Cândida, mas saiu uma descarga igual um leitinho. A maior parte das vezes não é nada. 1000 fatores podem liberar prolactina e fazer com que você faça essa descarga. Estresse, tensão, medicamentos, né? Estímulos. De tanto de você ficar apertando, você acaba estimulando, aí aumenta a produção. Então, qualquer idade, mas principalmente na mulher adulta, né? Claro, fora do período da lactação, né? Porque aí vai ser normal. Mas assim, qualquer idade, saiu sangue do mamilo, né? Não é lesão, apareceu uma bolinha e sangrou, não é isso. Saiu sangue lá de dentro, tem que ser avaliado, tem que ser investigado, tá? É isso aí. Por isso que nós temos que ficar atentos e sempre examinando, avaliando, né? Então, esses são os principais sinais. Então, o que eu digo para vocês, né? Olhe, palpe, sinta suas mamas no dia a dia, né?
para você reconhecer aquilo que é natural na tua mama e identificar lesões que podem apresentar e que são suspeitas, né? Então, a gente tem que estar atento ao nosso próprio corpo e é recomendado também, é óbvio, que nós mulheres façamos exames de rotina, né, de ginecologista, porque é a maneira também, a gente está falando da mama, mas, assim, entre as brasileiras, o segundo câncer que mais mata é o câncer de colo do útero, que é um câncer quase que 100% curável. Então, é um absurdo, hoje em dia, uma mulher morrer de câncer de colo do útero. Entendeu? Se ela faz uma prevenção, é um câncer que evolui de forma lenta. Se ela fizer um exame de preventivo uma vez por ano, a incidência dela vir a morrer de câncer de colo do útero é ínfime. Se ela tivesse cuidado de uma vez por ano, colher uma citologia, colher um preventivo. Entenda? Então, assim, é muito importante essa visita ao médico, não porque eu estou doente, mas eu vou lá porque eu me gosto, eu me cuido e eu preciso fazer, se apresentar alguma coisa, a gente reza a Deus, né? Mas a gente faz a nossa parte. Então, excelente pergunta. Então, quando o Ministério da Saúde fala que o método de rastreamento é de 50 a 69 anos, ele está falando a nível de estatística. E porque, infelizmente, a incidência, não que a incidência de câncer de mama diminua depois dessa idade, ao contrário, ela aumenta. Mas a possibilidade de cura pela pessoa já estar mais velha, esse é o pensamento estatístico, matemático, entendeu? Para entrar no papel. É menosprezado. Eu vou dizer isso, menosprezado. Tem que toda mulher fazer, sim. Tem que toda mulher examinar, não importa se ela tem 40 anos, 70 anos ou 80 anos. Ela tem que fazer os seus exames de rotina, entendeu? Mas para controle estatístico, né, eles trabalham com grupos de maior incidência. Como a maior incidência é nessa idade, nessa faixa de idade, eles botam os métodos de rastreamento nessa faixa de idade. Então, exemplo, vacina de HPV para câncer do colo do útero, né? Ah, por que que escolhem as meninas, as adolescentes? É à toa? Não. É porque ali é a fase que você tem melhor resposta imunológica. A mulher, depois, ela não vai ter resposta se ela tomar vacina? Vai, mas não vai ser a produção de anticorpos igual a menina que tomou aos 9 anos, aos 10 anos, aos 13 anos, entendeu? É o pico de anticorpo maior nessa fase. Então, tudo é feito em cima de estatísticas, entendeu? Mas não quer dizer... Mesma coisa, se você vê no Ministério, quando que você deve colher o primeiro preventivo? Aos 25 anos, depois dos 25. Aí o que a gente pega? Mulheres cada vez mais com início de vida sexual precoce, meninas muito adolescentes, jovens, com múltiplos parceiros. O câncer de colo está relacionado a um vírus chamado HPV, né, que é uma pandemia mundial. Dificilmente, se você tiver uma relação sem proteção, sem preservativo, você dificilmente não vai entrar em contato com ele, você vai entrar em contato com ele sim. Ele não mostra a cara, ele não dá sintoma, ele não dá nada. 20 anos depois, aquele contato que você teve com HPV lá quando você tinha 18 anos, ele vai manifestar quando você tiver 40. Entenda? Então, a prevenção é feita em cima disso. Como que é a prevenção primária? Tomar vacina. Pelo menos você protege de 4 dos principais tipos. Vai ser de todos? Não. Mas ela vai te proteger em 70% já de câncer de colo. Porque existe na vacina 2 tipos de HPVs que são os responsáveis pelos 70% de câncer de colo no mundo, que é o 16 e o 18. Entendeu? Então, se você toma vacina, o que acontece? Você já entra no início de uma vida sexual que você vai ter contato com HPV, quase que 100% das mulheres vão ter contato. E o que vai acontecer?
você já entra com 70% de chance menor de evoluir com câncer de colo. Daí a importância da vacina, feita no momento certo, que você tem resposta imunológica antes do início da vida sexual, né? Não é que a vacina estimule a pessoa, essas ideias, né, essa mentalidade. Então, se fosse assim, você não fazia vacina de hepatite. Quando a criança nasce, hepatite é uma doença sexualmente transmissível e é tomada quando a criança nasce. Por quê? Porque é ali que ela produz mais anticorpos. Então, cada vacina tem uma especificidade, cada doença ela tem uma característica. Entenda? Então, tudo isso é programação. E nós, mulheres, somos programáveis. Nós temos um cérebro programável. Quero ver quem vai num casamento daqui a um mês que já não está pensando no vestido, na cor da unha que vai usar, o que vai fazer no cabelo e qual o batom que vai usar. Não é verdade? A gente é programada. A gente é programada. O homem não chega na hora, toma um banho, vai para o armário, pega qualquer roupa e bota e vai. Não é isso? Nós não. Porque é nosso. E a gente tem que fazer isso mesmo. Sabe por quê? Porque um dia, uma danada da primeira mulher, né, chamada Eva, ai, que ódio que eu tenho de Eva. Se eu pudesse, eu dava na cara dela. Juro por Deus. Eu dava na cara dela. Entendeu? Foi lá, desobedeceu. O que aconteceu? Veio tudo para cima da gente. A gente fala brincando, mas é verdade, não é isso? Então, a gente tem que se proteger. É isso, gente. Então, eu estou aqui. E assim, e com essa conscientização, também a responsabilidade social que nós temos, não só de chamar outras mulheres para fazer esse diagnóstico precoce, através dos exames que são oferecidos, e também cobrar. Nós estamos em período de eleição, estamos aí, votamos aí agora, né? Quem será nossos representantes na Câmara dos Deputados, etc., que vão fazer as nossas leis. Então, cobrar das autoridades do município e do Estado, do país, efetividade nesses serviços de saúde que possam oferecer esses exames de diagnóstico. Né? Lembre quem você votou para vereador. Se você for lá e não conseguir fazer sua mamografia, vai lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores. No dia que eles se reúnem, falam, eu votei em você. E está acontecendo isso. Você é meu representante junto ao município e eu quero que você resolva. Entendam, isso é responsabilidade social. E a gente não pode dissociar, dividir responsabilidade social com responsabilidade cristã. Né? Existe uma cruz. Aquilo que nos une a Deus é o que nos une aos irmãos. Nós não podemos ter uma fé que nos una a Deus sem que a gente passe essa fé para os irmãos. Então, essa responsabilidade social é nossa, para nós e para o outro. Amém? Então, gente, não esqueça. É a beleza feminina que vai salvar o mundo. Podemos abrir uns minutinhos para se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer? Claro, eu acabei de falar. Isso. Agora é com vocês.